Olá pessoal, hoje nós vamos estar vendo qual que é o objetivo da geometria. Vocês podem ver que é um campo muito grande para a gente poder estudar. É claro que hoje nós vamos estar vendo somente como se comporta uma reta. Nós vamos estudar as suas equações para ver quais são os pontos que pertencem a essa reta e no transcorrer vamos estar comentando um pouquinho mais. Então por que eu tenho que estudar a geometria na escola? Bom, a geometria ela é muito importante na parte da engenharia, na parte da química, na parte de exatas, até na parte da medicina, porque realmente até os tecidos, até as células, tudo tem uma forma. E a geometria ela é utilizada para se conhecer a forma, se ela pode, por exemplo, no caso das estruturas metálicas, se elas podem suportar uma determinada massa. Por exemplo, eu tenho uma ponte, então aqui eu tenho três torres, né? Três treliças que a gente conhece. Entre uma treliça e outra, eu tenho um cabo de aço. E eu tenho aqui, né? Eu tenho outro tipo de material que acaba sustentando essa, essa ponte. Então, toda essa estrutura ela tem que ser calculada. Então, vocês podem perceber que, através da geometria, nós podemos ver realmente qual a melhor forma que pode ser colocada para utilizar-se numa estrutura e vai depender muito do objetivo. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui na Torre de Paris, né? A Torre Eiffel, vocês podem ver como é que é feita a estrutura dela. Parece um A, né? Que tem um formato de A. E essa estrutura ela foi muito bem planejada, ela é uma estrutura muito pesada. Mas não cabe nós aqui estamos falando a respeito da engenharia. Né? O que a gente pode colocar aqui é a aplicação. Por exemplo, aqui esses alunos da parte de engenharia civil fizeram essa ponte aqui de macarrão e vocês perceberam que a figura geométrica que eles utilizaram mais foi o triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui também eu tenho outro triângulo retângulo, aqui também outro triângulo retângulo, porque aqui ó, 90 graus, aqui 90 graus, né? Aqui outro tipo de retângulo, triângulo, é o triângulo isósceles. E aqui duas retas paralelas. Vocês podem perceber que a distância entre todos os pontos pertencentes a essa estrutura, que é uma reta, né? Duas retas, é a mesma. Então, a geometria permite com que esse tipo de estrutura possa ser estudada para depois ser aplicada numa prática na engenharia mecânica, na engenharia civil. E também a gente pode, em função do tipo de figura geométrica que nós temos, o tipo de material que pode ser aplicado. Então, nesse caso, nessa situação, nós temos aqui uma ponte, como eu disse, né, feita de macarrão, e esses alunos estão colocando pesos para ver até que ponto essa estrutura suporta. Então, tem uma força sendo feita para baixo, é uma tração nesse ponto para verificar realmente quanto ela sustenta. Então, aqui são os pesos, o rapaz também vai colocar mais pesos para ver até que ponto, quantos quilos ela suporta. Aqui está o link desse vídeo que eu vou passar para vocês, aí depois é claro que eu vou estar pedindo uma atividade em relação a isso. Aqui também nós temos um outro tipo de ponte, né? Aqui nós temos uma grua, que realmente é um equipamento utilizado em engenharia nas construções nas construções civis, para a construção de edifícios, assim por diante. Nós não vamos entrar no mérito da questão agora. Então, realmente, assim, aqui fica um operador e a altura de trabalho é muito grande. Então, esse é um equipamento que realmente é muito perigoso. Tem que ter segurança e a pessoa tem que conhecer muito bem essa atividade. Bom, então, nós vamos estar começando definindo o que são retas paralelas. Né? Então, vocês viram ali na ponte de macarrão, naquela estrutura de macarrão, que retas paralelas são utilizadas para construir a base. E a distância entre elas é a mesma. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, estamos passando para vocês o conceito que já foi trabalhado lá na sexta série. Né? A mesma coisa acontece com as retas concorrentes. Eu tenho duas retas concorrentes R e S, se indica dessa maneira, no ponto que elas se cruzam,
é chamado um ponto P, então é um ponto de intersecção. Dentro da matemática, nós temos equações, essas a gente chama equação da reta e equação reduzida da reta. Então, cada reta tem uma sua equação. E no cálculo para as retas concorrentes, que nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos precisar dessas equações para que realmente que nós possamos encontrar esse ponto que é comum à reta R e à reta S. Achado esse ponto de intersecção, então nós dizemos que essas são retas concorrentes. Essa forma de trabalho, de estudo, é um estudo analítico, e é dessa maneira que a gente trabalha nas estruturas. Então, aquele rapaz, por exemplo, que está colocando pesos aqui na estrutura de macarrão, ele está fazendo por tentativas. Então, ele fez um projeto e ele está fazendo o ensaio para ver se realmente, em termos práticos, aquilo que ele projetou realmente na prática vai acontecer. Então agora ele está fazendo o ensaio para ver se os esforços que realmente que foram projetados para essa ponte, né, naqueles cálculos, na prática vai acontecer isso. Então, no vídeo, vocês vão poder verificar tudo isso. E aqui, um exemplo prático é a questão das ruas, né? Então, aqui eu tenho um pequeno lugar. Então, o que acontece? As ruas A, B, C e D são paralelas, ó. Então, essa aqui é a rua A, essa aqui é a rua B, rua C e rua D. Então, elas são paralelas. Por quê? Porque existe uma distância que entre elas é a mesma. Então, todas elas são paralelas. E aí, nesse ponto aqui, tá? Então, eu tenho aqui essa rua 2 cruzando a rua D. Então, aqui nesse ponto aqui de intersecção, são retas chamadas retas concorrentes, tá? Bom, então, praticamente, o que nós podemos dizer da aplicação é isso. Se você tiver alguma dúvida, veja só no dia a dia. Então, aqui nós temos aqui a Governador, em cruzamento com a rua Dom Pedro. Então, você vê aqui nesse ponto, eu tenho uma reta concorrente, né? E isso, visto do alto, está aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui vários pontos. Aqui é a rua Dom Pedro, né? E aqui eu tenho a outra rua, tá? Que realmente ela corta e nesse ponto aqui eu tenho, né? Eu tenho aqui o nosso ponto de intersecção, e aqui eu tenho aqui um cruzamento, vamos dizer assim, que forma uma reta, que formam retas concorrentes. Muito bem, tá? Então aí novamente, para você poder dar uma olhada de novo. E nos nossos exercícios nós vamos estar utilizando esse GeoGebra, que vai permitir com que nós possamos visualizar os gráficos das retas. Então, no próximo vídeo, você vai estar vendo a aplicação de tudo isso. Então, eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho a reta A e a reta B. Então, eu tenho aqui, a reta A é dada pela equação 7x menos 6y igual a menos 2, e a reta B, que é dada pelo 7x menos 6y igual a 26. Percebam que esse número 7 é o coeficiente angular, ou seja, eu tenho aqui um ângulo alfa, né? Perdão, eu tenho um ângulo alfa que tem a inclinação, que ele me dá a inclinação em relação ao eixo x. E vocês percebam que esses dois coeficientes são iguais. Quando esses dois coeficientes são iguais, nós podemos dizer que elas são retas paralelas, porque têm o mesmo ângulo de inclinação. Essa é uma condição que daqui a pouquinho nós vamos estar vendo, tá? E por outro lado aqui eu tenho aqui um ponto concorrente, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um ângulo de inclinação, né? E eu tenho outro ângulo de inclinação. Vocês podem perceber que esses ângulos, esses coeficientes angulares são diferentes, são distintos. Então a reta A, que é essa daqui, ó, é 2x menos y igual a 3. E essa reta B é dada por 7x mais 6, que é igual a 37. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, na reta A, eu tenho uma tangente. A tangente desse ângulo aqui é igual a 2. A tangente desse ângulo aqui já é igual a 7. Então, no gráfico,
eu tenho esse ponto de intersecção e achando esse ponto de intersecção através dessas duas equações, eu determino analiticamente dois pares ordenados e aí eu digo que realmente são retas concorrentes. Então o GeoGebra ele me permite já colocar a equação e ele me dá de cara qual é o tipo de retas que eu tenho aqui na minha frente. Pode ser retas tanto paralelas, como vocês viram, quanto retas concorrentes. Então por hoje é só. Tá? Agradeço a atenção e até um próximo encontro.